Olá, seja bem-vindo à Culturaria da Rê. No vídeo de hoje a gente vai analisar uma das obras mais famosas de Caravaggio, que fala de Narciso. Fica comigo até o fim do vídeo que eu vou te contar. Faça esse vídeo chegar a mais pessoas no YouTube. Deixe seu joinha, se inscreva no canal e ative o sininho. Toda semana tem vídeo novo por aqui. Agora, vamos para o nosso conteúdo. Hoje eu separei para conversar com vocês sobre uma obra de arte que fala de um mito, que é um tipo de vídeo que eu gosto bastante, acho sempre muito bacana a gente juntar essa ideia da mitologia, sendo o tema de diversas pinturas, diversos quadros que às vezes a gente vê e nem sabe que é de um mito, né? Então quando a gente consegue juntar esses dois assuntos, é sempre muito bom, muito prazeroso. E eu escolhi especificamente uma obra de Caravaggio, né? Caravaggio vai pintar essa obra, que é o Narciso se vendo ali refletido nas águas, em mais ou menos 1600, né? Caravaggio é italiano e nessa época ele está em torno de 29 e 30 anos de idade quando ele faz essa pintura. Caravaggio é considerado um dos maiores pintores que a gente já teve, abriu escola, escolheu temas complexos, né? Abordagens complexas aos temas que ele escolhe, a gente vai ver isso, né, na obra de Narciso. E aqui a gente pode ver diversos atributos, né, que vão ser dados a Caravaggio, que começam uma escola de claro escuro, depois você vai ter várias pessoas usando as mesmas técnicas, né, mas ele realmente é uma figura impossível de não se apaixonar, eu diria, né, até porque suas pinturas são muito realistas, elas trazem muita emoção, às vezes até nos chocam, né, dependendo da pintura que a gente está vendo, de tão realista ali, de tão presente que você se sente olhando aquela cena, né? Então eu escolhi essa obra de Narciso, vou mostrar para vocês, não vou falar o mito todo, porque a gente tem um vídeo aqui no canal falando do mito, vou deixar o cardzinho para vocês, que vocês podem ver o mito como um todo, mas aqui eu vou me focar bastante na análise da obra e nesse aspecto específico do momento que Caravaggio escolhe para retratar, que é o momento em que ele está tão apaixonado que ele está quase caindo, né? Porque Narciso morre afogado nas águas, né? Desse amor próprio. Então é quase esse momento em que ele está se entregando a esse amor, justamente o que? Narcisista, tá bom? Então vamos lá para a obra, vamos dar uma olhadinha. Eu vou aqui usar o meu super ponteiro e mostrando para vocês aqui algumas coisas bem interessantes da nossa obra, ok? Então tá aqui a obra, a gente já percebe que é uma obra densa, né? Só de olhar para ela a gente já vê que é uma obra densa, densa porque ela nos leva a perceber esse rapaz e pensar por que ele está fazendo aí sozinho nessa escuridão, né? Olha só que interessante, a princípio ele está olhando aqui para a imagem dele em um espelho d'água. Os espelhos, eles têm sempre essa ideia de reflexo, né, de se ver refletido, e você pode estar vendo o melhor ou o pior de si mesmo, né? A Branca de Neve tem um espelho e a bruxa vê lá uma coisa que ela não gosta, outros a gente olha para o espelho e poderia ver talvez algo mais profundo de nós mesmos. E no caso aqui de Narciso, ele se olha na matéria e ele se apaixona pela sua parte material. Mesmo que talvez, né, alguns dizem que ele estaria vendo o seu espírito dentro desse reflexo, né, que faz com que ele se apaixone e caia dentro dele. Mas pelo contexto, né, a gente sabe que dentro do mito, Narciso é um cara muito chato, assim, ele se acha a última bolachinha do pacote, ele não é cortês, ele não retribui o amor que recebe das pessoas, e isso vai isolando ele cada vez mais, né? Além de ter essa maldição, digamos assim, que Tiresias fala para a mãe dele, que ele só vai viver enquanto ele não ver a si mesmo
porque no momento em que ele vê a si mesmo, ele se acha tão lindo, é quase assim, mas eu tinha certeza que eu era lindo desse jeito, né? Que ele se apaixona pelo seu reflexo ali na água e não consegue fazer mais nada. Ele não se alimenta, ele não sai ali do lugar, ele não bebe água, e aí ele vai definhando, até que ele morre de fato, né? Cai nas águas e se transforma na flor Narciso. Então esse momento que Caravaggio escolhe, a gente percebe que ele está se olhando ali, perceba a expressão dele, né? A boca aberta, quase como se ele fosse falar alguma coisa para o seu próprio reflexo, né? Como se ele estivesse querendo seduzir a si mesmo. E a gente é muito narciso, né? A gente é muito apaixonado por si mesmo. Às vezes a gente é tão apaixonado pela imagem que a gente coloca, né? Que a gente fala bem de si mesmo, né? Que é mais ou menos o que ele está fazendo aqui. A obra ela é de uma perfeição, né? Fantástica, fantástica. Quando você imagina ele aqui nesse escuro todo, é interessante porque ele deve estar aonde? Onde vocês acham que ele está? Num quarto escuro, né? Num quarto onde tem um rego d'água passando? Não, né? Ele está na natureza, ele está na beira de algum rio, riacho, lago, algum lugar, até porque aqui Caravaggio, você vê que a linha horizontal, né, que corta o quadro na metade, ela indica como se fosse algum tipo de terra, né? Então ele estaria ao ar livre, mas ao mesmo tempo a gente não vê nada, você não tem uma árvore, né? Você não tem nada, é só ele e o reflexo dele. Talvez para dar essa ideia de que aquele que olha demais para si mesmo, ele meio que se isola, né? Não vê mais nada, não percebe absolutamente nada, a não ser o seu próprio reflexo. Então, quando a gente bate o olho na pintura, a gente percebe esse isolamento dele. Ele se isola olhando para si mesmo. E Caravaggio ainda faz uma questão geométrica aqui interessante, onde ele coloca uma espécie de um círculo, tá vendo? A mão dele aqui, né, que a gente junta com a imagem dele fora, que é o real, e o reflexo aqui. Então ele gera uma espécie de um círculo, ou então dois triângulos, né, que formariam um quadrado com esse corte horizontal aqui no meio. E a gente percebe que isso dá uma sensação de movimento, a gente tem a impressão de que ele está caindo, né? Ele está indo falar com o reflexo dele na água, é impressionante isso. E se a gente vê os detalhes, olha o detalhe da manga, olha o detalhe do brocado aqui na roupa de Narciso, né? E aqui a gente vê que a luz está vindo direto em cima dele. E é tão forte o claro e o escuro, é tão forte esse contraste, que é difícil deixar de olhar para essa parte de cima que está mais clara, né? Que são as mangas que chamam a atenção, né? O rosto, esse joelhão aqui no meio. É como se ele falasse assim, olha só, a gente não consegue parar de olhar para Narciso, né? A gente não consegue parar de olhar para ele. Por mais que você vá olhar aqui a sombra, o reflexo, você volta e olha para ele, você olha para cima, né? Então, a própria forma com que Caravaggio faz com que a gente admire Narciso, quase tanto quanto ele admira a si mesmo, né? Então, olha a perfeição aqui que a gente tem dessa roupa, que provavelmente ele está meio ajoelhado, né? Aqui um joelho descoberto, aqui um joelho coberto, né? Ainda está aqui com a roupa, então talvez a roupa arregaçada, as mangas estão arregaçadas também, né? O que mostra uma certa preparação para ele se colocar ali nessa posição. E a gente vê esse movimento, né? E a gente vê também a profundidade. Ele vai dar a profundidade justamente nesse contraste do claro e do escuro. E isso é porque é como se ele estivesse saindo, né? Como se ele estivesse saindo dessa escuridão e indo em direção a essa água, né? A gente chama aqui que ele dá um efeito tenebroso. Tenebroso
por ser muito denso, né? Por ser muito interno, muito que está acontecendo dentro dele. Então você coloca toda a estrutura ali da pintura em algo muito dark, né? Muito escuro, muito negro ali, e é justamente essa ideia de escuridão que isola Narciso dentro de si mesmo, né? E a luz, então, se a gente for pensar em linhas geométricas aqui, a luz nos mostra essa linha aqui, essa curva muito destacada, e ao mesmo tempo que o joelho dá aqui com o pescoço, né? Então a gente tem uma linha aqui também que vai fazer uma espécie de divisão no quadro. Então a gente tem a linha horizontal e a linha vertical aqui, justamente que dá as proporções das harmonias. E você tem a manga fazendo uma espécie de um equilíbrio com essa parte da manga e do rosto aqui, né? É interessante porque se você olha embaixo também, o rosto dele está menor do que o rosto dele, o rosto no reflexo, né? Está menor do que o rosto dele aqui. E muita gente pode achar que é errado, mas na verdade não, né? O pessoal da ótica tem alguns comentários em relação a isso, que se você for fazer um teste, realmente o reflexo que a gente vê, ele é menor, é como se ele tivesse um pouco mais distante, né? Do objeto. Então a cabeça, você vê que ela está mais distante aqui do que a distância da cabeça dele para a água, né? Então você tem essa distância maior, que é uma coisa que acontece realmente na ótica, certo? E aqui, gente, eu já falei milhões de vezes, eu já passei essa seta aqui milhões de vezes, mas talvez uma coisa que você não tenha reparado no quadro, além, né? Aqui, gente, você pode ficar olhando eternamente, mas tem um detalhe bem interessante, porque aqui, ó, a gente vê a mão dele bem firme na terra, né? Então ela tá firme. Só que desse lado, olha só, desse lado como é que tá? Ela já não tá apoiada na terra, é uma mão que já tá entrando na água, né? Quase como acariciando a água. Ovídio, né, nas suas metamorfoses, quando ele vai falar desse apaixonar-se por si mesmo, ele tenta abraçar a sua própria imagem, né, o seu reflexo na água. Então aqui Narciso Caravaggio pega um momento desse onde ele está como se ele fosse acariciar a si mesmo nas águas, né? E na verdade quando ele vai fazer isso ele cai, né? Quando ele tenta se aproximar demais dessa sua imagem, ele acaba caindo. Então essa mão aqui, que já está metade para dentro, né, da água, indica também esse movimento, esse cair dele na matéria, né? E a gente, uma interpretação possível também, é que a gente tem as águas sempre relacionadas ao mundo material, né? Então quando ele se olha no espelho das águas da matéria e se apaixona por si mesmo, ele cai na própria matéria, né? E aí ele morre, é como se algo morresse em si por ele se deixar levar por esse egoísmo muito grande, esse amor próprio muito grande, essa vaidade muito grande, faz com que ele morra nas águas da matéria, né? Assim como a gente, quando se apaixona demais pela vida material, pelas coisas, a gente também acaba mergulhando nisso e muitas vezes, né, morre. Mas podemos renascer pelo menos como uma bela flor, como Narciso fez, ok? Gente, então era isso que eu tinha separado para conversar com vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.